E se eu te dissesse que o problema não é que Deus esteja distante, mas que a sua rotina está te afastando dele todos os dias sem que você perceba? E se não for Deus que se escondeu de você, mas você que aos poucos foi se desconectando por causa de hábitos silenciosos, distrações constantes e uma vida acelerada demais para ouvir a voz dele? A verdade é que muitas pessoas dizem querer se aproximar de Deus, mas continuam vivendo de uma forma que as mantém espiritualmente frias, cansadas e vazias. E hoje você vai descobrir 3 hábitos simples, mas profundamente poderosos, que podem transformar completamente a sua relação com Deus, hábitos que não dependem de emoção, mas de decisão. O primeiro hábito que aproxima você de Deus é a oração constante, mas não apenas aquela oração rápida ou automática, feita sem presença ou intenção. Em 1 Tessalonicenses 517, a Bíblia diz: orai sem cessar. Isso não significa viver ajoelhado o dia inteiro, mas desenvolver uma conexão contínua com Deus ao longo do dia. É trazer Deus para o cotidiano, conversar com Ele em pensamentos, decisões, dificuldades e até nos pequenos momentos. Jesus mesmo nos deu o exemplo disso, frequentemente se retirando para orar, como vemos em Lucas 516. A oração não é um ritual religioso, é um relacionamento vivo. E quando você começa a orar de verdade, não apenas pedindo, mas também ouvindo, algo muda dentro de você. Sua mente desacelera, seu coração se alinha e você começa a perceber a presença de Deus de forma mais clara. O segundo hábito é o contato diário com a palavra de Deus. Em Josué 18 está escrito: não cesse de falar deste livro da lei, medite nele dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Isso revela que a transformação não vem apenas de ler a Bíblia, mas de meditar nela, refletir, aplicar e viver o que está escrito. A palavra de Deus funciona como um guia, uma direção em meio ao caos da vida moderna. Em um mundo cheio de opiniões, vozes e distrações, a Bíblia traz clareza, verdade e propósito. Muitas pessoas dizem que não conseguem ouvir Deus, mas raramente abrem a Bíblia. E a verdade é que Deus já está falando através da sua palavra. Quando você cria o hábito de ler e refletir diariamente, sua mente começa a ser renovada, suas decisões mudam e sua sensibilidade espiritual aumenta. O terceiro hábito é a obediência prática. Em Tiago 122, a Bíblia diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Isso significa que não adianta orar e ler a Bíblia se você não aplica aquilo que aprende. A proximidade com Deus não é construída apenas com conhecimento, mas com atitude. Jesus deixa isso ainda mais claro em João 1423, quando diz que aquele que o ama guarda a sua palavra. Ou seja, obedecer não é uma obrigação pesada, é uma resposta de amor. E aqui está um ponto importante para os dias de hoje: muitas pessoas querem sentir Deus, mas não querem obedecer a Deus. Querem as promessas, mas evitam o compromisso. Só que a verdadeira transformação acontece quando você começa a alinhar sua vida com aquilo que Deus já revelou. Esses 3 hábitos, oração, palavra e obediência, não são fórmulas mágicas, mas são caminhos consistentes que levam a um relacionamento real com Deus. E o mais interessante é que eles não dependem de circunstâncias. Você pode estar em um momento difícil, em meio a problemas, dúvidas ou até fraquezas, e ainda assim praticar esses hábitos. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. A presença de Deus deixa de ser algo distante e passa a ser algo vivido diariamente. Mas existe um detalhe que muita gente ignora: a consistência. Não é sobre fazer muito em um dia e depois parar por uma semana. É sobre pequenos passos diários. É sobre decidir todos os dias separar um tempo, mesmo que curto, para Deus. Em Mateus 633, Jesus ensina: busquem em primeiro lugar o reino de Deus. Isso fala sobre prioridade. E aquilo que você prioriza cresce. Se Deus for prioridade, sua vida espiritual vai crescer. Se não for, ela enfraquece, simples assim. Talvez hoje você se sinta distante, frio ou até desanimado espiritualmente. Mas isso não significa que acabou, significa apenas que você precisa ajustar sua direção. Deus não se afastou de você. Em Tiago 48 está escrito: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Essa é uma promessa poderosa. Deus está disponível, acessível e disposto. O primeiro passo só precisa vir de você. Agora eu quero te fazer uma pergunta muito direta: qual desses hábitos você precisa começar a praticar hoje? Não amanhã, não quando tiver tempo, mas agora, porque a sua vida espiritual não muda com intenção, muda com ação. Se essa mensagem falou com você, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa se reconectar com Deus. E escreve aqui nos comentários: eu escolho me aproximar de Deus todos os dias. Essa decisão simples pode transformar completamente a sua vida.